Senhor, nós diante de Ti nos colocamos agora, como agora cantamos, também oramos pelo desejo de sermos iluminados pela Tua pessoa, Jesus. Inclusive agora neste tempo, Pai, onde abriremos a Tua palavra, que os nossos olhos e ouvidos possam estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor mesmo tem para dizer, que os nossos corações possam estar sensíveis para a Tua voz. Que esse é o meu desejo, que esse seja o nosso desejo nesse tempo aqui, nesta manhã. Fala aos nossos corações, dá-nos visão, Senhor. Assim nós oramos, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar-se, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos estudar uma famosa história que está lá no capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença que estava ali à porta da cidade. E eu achei muito inteligente da minha parte dar o título de Jesus e os cegos, mas depois eu percebi que não é algo tão inédito assim, porque você pode procurar na internet, você vai achar outros que pensaram a mesma coisa, ou no final desse capítulo a história vai terminar só lá no final do capítulo, e lá no final você tem Jesus chamando os fariseus de cegos, né? Dando uma indireta para eles que eram cegos, né? Então, essa história, o Evangelho de João é o quarto evangelho, né? Ele é um evangelho sinótico ou não? Não, né? Nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, que contam quase, né, na média ali todas as histórias. Mas o Evangelho de João é um evangelho bem diferente. Ele tem cerca de 95% do seu conteúdo exclusivo, ou seja, que não estão nos 3 primeiros evangelhos. Nós estamos sendo afligidos hoje, né? Tem um ruído ali, deu problema na caixa de cima. Nós adaptamos uma caixa ali embaixo, mas o ruído persista. Eu falei, né? A aflição. É a ausência do Rogério, é isso. Tudo se desestabiliza. Aliás, ele não está aqui, né? Ele avisou semana passada, está servindo ao Senhor com o pessoal da Fermata. Então não deixa isso te atrapalhar, tá bom? A mão de Deus nos permita nos concentrar aqui. O texto do Evangelho de João também é um texto muito menos narrativo, né? Os outros evangelhos vão contando as histórias. É um texto mais profundo, mais argumentativo quase, né? Ele tem vários discursos longos, vários diálogos longos, né? Como com Nicodemos, com a mulher samaritana, lá em João 11, quando Lázaro morre, aquela conversa profunda que ele tem com as irmãs de Lázaro, e também esse discurso aqui que vai o capítulo todo nessa história deste cego aqui. Ele pode ser dividido, esse livro, em 2 partes. A primeira, que é o livro dos sinais. No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais, porque cada milagre ele usa para apontar para alguma coisa, daí o nome Sinai, né? Sinais, aliás. E a outra metade do livro é quase toda sobre a paixão. E aí nós temos aqui histórias que são únicas também do Evangelho de João, como a cerimônia dos lava-pés, a oração sacerdotal de Jesus. Os 7 milagres, o livro dos sinais, ele traz apenas 7 milagres de Jesus: a água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura de um paralítico, que também estava na entrada da cidade de Jerusalém, que também foi lavar-se, só que no tanque de Betesda. A multiplicação dos pães, ele anda sobre as águas em João
6, né? Foi a última vez que eu preguei, nós passamos por isso aqui. A cura do cego, que é o que nós vamos estudar, e aí a ressurreição de Lázaro. O foco deste evangelho é os gentios que se converteram ao cristianismo. Então, os não-judeus, eles são chamados de gentios, e que começaram a professar a sua fé em Jesus. Por isso, até neste livro, nós vamos ter vários embates entre Jesus e os judeus, ou entre os judeus e os cristãos, que nós vamos ver, inclusive, aqui nesse texto. Vamos ler, então, a porção que eu separei, que vai do versículo 1, não vou ler o capítulo todo, né? Embora a história está aí, só vai terminar lá no último versículo, mas eu vou ler de 1 até 16, está projetada aqui na NVI. Se você não consegue acompanhar pelo tamanho da fonte, você pode acompanhar aí na sua versão. O versículo 1 vai dizer: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É importante o destaque que ele era um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, isso é, Jesus continua falando, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9. Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E ele, que era cego, que nem tinha visto o rosto do homem, né? Nem saberia reconhecê-lo, respondeu: não sei. Versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então, estes, que eram seus vizinhos, que o conheciam e que agora está vendo ele com visão, levaram ele para a sinagoga, para que os fariseus o interrogassem. Porque tem alguma coisa de errado aí, né? Ah, povinho. 14, aqui tem outro destaque importante. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus. Por quê? Tem um ponto aqui que é fundamental. Não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como um pecador pode fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles, entre até os fariseus. Jesus começou a causar divisão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra agora lida e exposta diante dos nossos olhos. Pedimos, Pai, pela tua misericórdia, tua graça para este tempo aqui. Fala aos nossos corações,
Em nome de Jesus que oramos. Amém. É muito interessante essa história, né? Nós vemos aí então que este homem estava à margem da cidade. Jesus estava entrando em Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos. Lá em abril, quando eu preguei no domingo sobre a Páscoa, né, eu falei das grandes festas que os judeus celebravam. Uma das maiores era a festa dos tabernáculos. Jesus estava ali entrando em Jerusalém exatamente para fazer isso. E este homem estava onde? Fora da cidade, né? Eu estava compartilhando antes com o Vitor que a gente poderia só falar sobre isso, porque isso vem lá de quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, dos jebuseus, e ele falou, olha, eu vou atacar, e vou entrar, e vou conquistar ali. E o rei dos jebuseus falou assim, olha, você não tem a mínima chance. Os cegos e os coxos vão aí e vão ganhar de você, do seu exército. E Davi falou assim, eu vou conquistar, e por causa dessa palavra nunca mais vai entrar um cego e um coxo em Jerusalém. E esse homem estava onde? Fora de Jerusalém. Mas isso muda com Jesus, não é? E o outro sinal que Jesus faz, são 2 milagres apenas que Jesus faz no Evangelho de João em Jerusalém. O outro sinal, outro milagre, eu mostrei para vocês, é de um coxo, que estava onde? Fora da cidade. E é interessante que os dois, Jesus só termina o milagre mandando eles para dentro da cidade de Jerusalém. É muito interessante os detalhes de como o mestre Jesus agia. Eu então disse para vocês que eu pensei nos cegos que temos nesta história. E eu quero destacar 3 grupos de cegos, né? Não tem o cego de nascença. O cego de nascença é o menor dos problemas, porque ele era cego e Jesus o curou e agora ele vê. Mas havia ali uma cegueira, né? E eu quero destacar então 3 grupos de cegos. O primeiro é os cegos que não viram a necessidade daquele homem. É muito interessante o versículo 1, quando ele registra que ao passar, aquele homem não ficou desapercebido da visão de Jesus. Jesus viu, diferente de muitas vezes, né, como o ser humano faz, né, passa por um sem vê-lo. Passa pelo caído sem enxergá-lo. Mas Jesus viu aquele homem. Enquanto havia um grupo ali que não enxergou aquele homem. Só viu o seu pecado. Estes são os discípulos. Em contraste com o que diz o versículo 1, de onde Jesus viu, os seus discípulos não viram o homem. Não viram o homem. Só queriam saber sobre o pecado. Só estavam a fim de discutir teologia. Só estavam a fim de sanar suas dúvidas, de ficarem ali saciados, desfrutando da sabedoria do Mestre Jesus. E o cego não está nem aí. Em outros momentos, né, em outra cura, tem um cego clamando e eles mandam o cego ficar quieto. E nós estamos falando do melhor dos 3 grupos que eu vou citar hoje, que eram os discípulos. Eram os discípulos, andavam com Jesus, mas cegos diante da situação desse homem. Diante de um miserável, diante de um homem caído, diante de um desesperançado, porque a condição da doença deste homem o fazia, inclusive, como já citei para vocês, o proibir de morar na cidade de Jerusalém, o proibir de morar com seus pais. Diante de um mendigo, tudo que os discípulos puderam ver foi o pecado ou o não pecado, sem enxergar o pecador caído por trás. E é interessante essa dúvida, porque a dúvida só existiu porque aquele homem nasceu cego.
Porque se aquele homem tivesse se tornado cego enquanto adulto, essa dúvida não existiria, porque os discípulos teriam a certeza de que ele ficou cego porque pecou. Seria ponto pacífico. Entende? A dúvida só cai aqui porque ele nasceu cego. Então, ele não pode ter pecado no ventre da sua mãe. Ou será que pode, Jesus? Tira essa dúvida aí para nós. Essa dúvida se justifica até por textos veterotestamentários, que é uma palavra muito legal para dizer textos do Antigo Testamento, como em Êxodo 25, Ezequias 18, Jeremias 39, 21, onde afirmava-se que Deus poderia punir com enfermidade a iniquidade dos seus filhos. Essas referências, se você participa de um pequeno grupo, depois o seu líder vai receber um texto, né? É bem mal escrito que eu fiz com essas referências aqui. E se você não participa de um pequeno grupo, primeiro você deveria, mas em segundo lugar você pode requerer também esse texto e a gente manda para vocês sem problema nenhum. Vocês viram que o slide tem pouca coisa, né? Então, esses textos que eu citei pode dar a ideia, pode ter esse entendimento. É o que se cria na época do Antigo Oriente, que as doenças eram fruto de pecado. Como acontece, por exemplo, em Jó, mais uma referência para você. Jó, capítulo 4, quando ele está enfermo, seus filhos já morreram e ele está doente. E vem aqueles grandes amigos de Jó consolá-los, né? Que papel maravilhoso que tem aqueles homens, né? Eles vêm consolá-lo e depois de um certo tempo ali, uma semana mais ou menos, que eles passam consolando Jó, eles começam a instigar Jó, fala: agora você conta para nós qual é o pecado que você cometeu para ser castigado assim. E a gente sabe que não havia pecado nenhum no caso de Jó. Meus irmãos, Jesus encerra essa questão de uma vez por todas e não faz sentido, por mais que alguns ainda continuam querendo crer nisso. Jesus encerra a questão facilmente: nem ele, nem seus pais, no verso 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Coisas boas podem acontecer a pessoas ruins e coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, como um verdadeiro servo de Deus. Eu preguei para vocês aqui em fevereiro de 23, ainda meio debilitado, né, daquela grande cirurgia, dizendo os intempéries da vida. Estamos sujeitos à fortuidade das situações. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de provação não é coisa que Deus mandou para nos tratar. Não que Ele não as use. Não que Ele não as aproveite para nos tratar. Mas o próprio Jesus, em João 16, 33, vocês vão completar comigo, disse Jesus: no mundo tereis aflições. Outras vezes passamos por lutas que não é provocada pelo intempérie, pela fortuidade da vida, mas por nós mesmos. Ficamos doentes porque nos alimentamos mal, porque não cuidamos da saúde. E aí muitas vezes colocamos a culpa: é Deus me provando, ou é o inimigo me tentando. Não, é só fruto das suas escolhas ruins. A relação de Deus com seu povo não pode ser baseada na causa e efeito. Nunca foi, nem no Antigo Testamento, porque senão eu acho que a história teria acabado lá no deserto do Sinai. Diante de todas as peripécias que aquele povo fez, enquanto Deus os curava, os protegia, os alimentava. E o povo só coisa errada atrás de coisa errada, idolatria e pecado. Se a relação de Deus com o seu povo fosse baseado nisso, baseada no mérito que Ele tem, não teria nem chegado em Canaã. Que dirá Jesus. E quando falamos de Jesus, nós podemos falar do Evangelho, que é mais do que religião. Evangelho é o movimento de Deus para alcançar a humanidade. E esse é mais um que não pode ser pautado
no mérito, ou então esse movimento não começaria, pois nunca houve, nem haverá, mérito no homem para que Deus se mova em direção a ele. O Evangelho é pautado pela graça, que significa imerecimento. É o oposto. É o oposto. Mas nós, eu e você, queremos e adoraríamos construir uma religião baseada na meritocracia. Porque daí eu sei exatamente o que eu preciso ou não fazer, faço uma lista de coisas, de ritos que eu cumpro para ser ou não abençoado, para ser ou não salvo. Seria muito mais fácil. Aliás, o nosso mundo inteiro é baseado na meritocracia, em todas as esferas, para onde olhamos é isso que nós vemos, desde a escola, no mercado de trabalho, ou quando nós queremos criar o nosso filho, dizendo para ele que se ele comer a salada, ele vai ganhar sobremesa. E nós achamos que se relacionar com Deus é isso. Somos como um bando de criança, querendo fazer tudo para ganhar a sobremesa, sem nunca entender a importância da salada, dos legumes, da boa alimentação. Nós, de verdade, não estamos muito interessados no relacionamento profundo com Deus. Como crianças, apenas não queremos comer a salada. É só uma coisa que passamos por ela para chegar naquilo que queremos. É assim que pautamos a nossa religiosidade doentia que praticamos nesse tempo, onde eu faço o que tenho que fazer para ser então abençoado, graciado, agraciado por Deus. Eu faço o que eu tenho que fazer para que Ele dê aquilo que eu quero. Na Bíblia, você já deve ter ouvido essa frase, ela não é minha, embora ela seja fantástica. Na Bíblia, quem prometeu dar o mundo em troca de adoração foi Satanás, não Jesus. Foi Satanás que falou para Jesus: me adore e eu vou te dar o mundo inteiro. Jesus nunca disse isso. Aliás, como nós estudamos há algum tempo atrás, quando eu preguei em João 6, ele disse: vocês querem ir embora, pode ir embora, se esse discurso é muito duro para vocês. Quem gosta de igreja cheia não é necessariamente Jesus. Esta religião meritocrática nos adoece, nos aprisiona, enquanto o Evangelho é a libertação. Esta religiosidade nos aprisiona e somos presos como robôs nas nossas práticas e ritos. Essa religião depois nos frustra, porque fazemos e Deus não dá o que eu quero. E eu faço birra e eu fico frustrado. Essa religião nos traz peso, porque eu tenho que fazer, e quando eu não fizer, lascou. São as campanhas, né? Tem que vir a campanha de não sei quantos dias, e eu não posso faltar, porque se faltar, lascou. Essa religião nos traz peso, enquanto Jesus nos oferece o seu fardo, que Ele mesmo diz que é leve. Finalmente, então, essa religião nos cega, porque nos tornamos insensíveis, hipócritas, julgadores, determinando quem é ou não abençoado, de acordo com quem é ou não pecador. Aquele abençoado é muito pecado, pouco pecado ou nenhum pecado. Avançando, há um segundo grupo que eu chamei de cego, que são aqueles
que não enxergavam a reversibilidade da situação daquele homem. Estou cheio de palavras bonitas, mas desculpa, eu não achei nenhuma outra palavra para dizer que havia um grupo ali que não conseguiu acreditar que a mudança na vida daquele homem era possível. E quando eles viram o cego enxergando, falaram, não, está errado. Não pode ser. Não pode ser. Esses são os religiosos que indagaram aqueles que o conheciam. E eu estou chamando eles de religiosos, sabe por quê? Porque diante daquela situação, eles questionaram aquele homem e como não acharam explicação justa para ele, o que eles fizeram? Levaram para a igreja. O pastor explica isso aí para nós. Isso aqui está errado. Não era a igreja, né? Era a sinagoga, e não era pastores, eram os fariseus, que vocês devem imaginar que vão vir aí na frente como um grupo também, não é? Alguns daqueles homens já conheciam aquele cego, não puderam crer que ele foram curado, não acreditavam que a situação dele era reversível, não podiam enxergar solução para o caso dele, não podiam enxergar possibilidade para ele, não podiam enxergar esperança. Então eles não enxergavam um monte de coisa, eles eram cegos. A cegueira desses homens vem da sua incredulidade na possibilidade da mudança. Eles eram deterministas, né? Você nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Gabriela, né? Os mais velhos aí vão me entender, a síndrome da Gabriela. Não posso citar os velhos, porque eles reclamam, citar nominalmente, mas eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. É o que eles estavam dizendo para esse homem, você nasceu cego, vai viver cego e morrer cego, inclusive fora de Jerusalém. Nem aqui você entra. Você sabe disso, mas eu preciso te dizer que não há nenhuma situação, nenhuma circunstância que seja definitiva diante do poder de Jesus. Nenhuma. Talvez você ache que não tem solução. Não sei se você está olhando para a sua vida em algum aspecto e dizendo isso aqui é irreversível. Ou se você está como aqueles homens querendo acusar alguém, julgando alguém, falando que aquele ali não tem jeito. Aquele ali não tem jeito. O Isaías não tem jeito. Nenhuma situação é irreversível diante do poder de Deus. Não há situação que Jesus não possa mudar. Diante da incredulidade, esses homens correram para levar esse homem às autoridades religiosas e falaram, vocês explicam isso aí, que isso aí para mim não dá. Eu não consigo ver Deus agindo aí. Eram cegos. Eram cegos. Esse grupo é caracterizado por um engessamento que advém da religião que eles praticam. Esse engessamento traz uma falta de sensibilidade e uma postura muitas vezes hipócrita, além de uma frieza no coração. É interessante que o versículo começa dizendo, 8, que os seus vizinhos... E daí abre para um outro grupo. E outros que também o conheciam há tempos. E não há o registro de que houve sequer alegria, surpresa. Não é? E aí eu e você, né, cristãozões, vemos, ou não vemos, né, mas Deus faz as coisas. E nós sequer conseguimos nos alegrar. Porque não conseguimos enxergar Deus agindo. O terceiro grupo, como eu falei para vocês já devem adivinhar quem eram. Eram os cegos que não enxergavam a graça, só a lei. Quem eram? Os fariseus. Os fariseus. É interessante, então, a gente pensar que aqui, já no capítulo 9... de João, a tensão entre Jesus e esse grupo era altíssima, altíssima.
Essa história vai transcorrer, eu disse, até o final do capítulo, e os fariseus vão primeiro interrogar este homem, depois eles vão chamar os seus pais, falar, vem aqui e me explica essa situação. E eles, não conformados com isso, depois chamam o homem de novo, até que esse cego perde a paciência e fala, o que vocês querem saber tanto de Jesus? Vocês querem ser seguidores dele? Dá uma tirada, né, na cara, tira um sarro do fariseu, e ele é expulso da sinagoga. E os pais desse homem não quiseram dar testemunho, está no versículo 22, depois vocês vão ler, né? Tenho certeza que vocês vão ficar fustigados, né? Instigados, né? A ler o capítulo todo. No versículo 22, os pais não quiseram testemunhar, porque os fariseus já haviam dito que quem cresce em Jesus seria expulso da sinagoga. Esse grupo era responsável, eram líderes religiosos, inclusive responsável pela sinagoga, que era um local de oração, mas também um local principalmente de ensino da Torá. Eles eram devotos, seguidores, né, de Moisés, ferrenhos cumpridores da lei escrita e da lei oral, né? E aí você precisa entender que é muito mais do que os 10 mandamentos que Deus escreveu, porque eles foram acrescendo leis e regras. Mas, todavia, Jesus tem embates ferrenhos com ele em todos os evangelhos, por causa que a sua conduta estava importando mais, o ponto mais importante era a aparência e não necessariamente o coração. Como, por exemplo, no capítulo 8 de João, tem a história da mulher adúltera, que é uma armadilha já que os fariseus preparam para pegar Jesus. Ele fala assim, Moisés manda apedrejar, mas se eu matar aqui, Roma vai me prender. E daí o Senhor diz o quê? Cumpra a lei dos homens ou a lei de Deus? E agora, Jesus? Jesus fala, não, manda apedrejar, pode apedrejar. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E Jesus, com eles, ele inverte o sentido todo da lei, porque ele vai dizer que, tudo bem, o adultério é pecado, mas se você no seu coração desejar a mulher do próximo, você é um adúltero. E aqui tem um problema sério, porque na Mishnah, que era o compêndio das leis dos judeus, só sobre o sábado havia mais de 30 orientações do que podia ou não podia se fazer. Mais de 30, só sobre a guarda do sábado. Dentre essas 30, adivinha só? Tinha uma que dizia que não se podia fazer barro no sábado. Por quê? Bom, porque tinham os oleiros que trabalhavam, né? Então isso poderia simbolizar trabalho. O que Jesus fez? Cuspiu no chão e fez barro. E aí, né? Dá para a gente fazer uma série de sermão só sobre esse texto aqui. E poderíamos aí discutir por que Jesus cuspiu. Tanto significado, tanta coisa que a gente poderia acessar aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu acredito que uma das razões é justamente para provocar esse grupo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Porque se este homem, ele estava fora da cidade porque ele não podia entrar na cidade, se ele fosse curado, como Jesus sabia que o curaria, ele precisaria se apresentar, sabe para quem? Para os fariseus. E dizer, agora estou curado e eu posso entrar na cidade, morar na cidade. E os fariseus iam perguntar como é que você foi curado, e ele ia responder, o homem fez barro.
E é aí que eles se revoltam. Como nós lemos lá no versículo 16. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Obviamente, eu não posso te dizer que a doutrina não é importante, que existem os mandamentos de Deus, sim. Mas a gente precisa entender a diferença entre sermos cumpridores dos mandamentos e sermos legalistas. Esses fariseus, quando o cego começa a apontar que Jesus pode ser o Salvador, ele vai dizer: você sai daqui, porque nós somos seguidores de Moisés. Não é? Como se quem pudesse adorar mais a própria lei do que o Deus que a enviou. Inclusive o sábado, meu querido irmão, esse mandamento surge quando? Quando veio os 10 mandamentos? Quando o povo foi liberto do quê? Da escravidão. Quantos anos de escravidão? Nenhum daqueles que recebeu a lei sabia o que era uma vida de não escravo. 400 anos. Nem o seu pai, nem o seu avô, nem o seu bisavô, nem o seu tataravô, desde que ele se entende por gente, se você puxar as 10 gerações anteriores, já eram escravos. Quando eles são libertos, Deus dá um mandamento. Tem um dia que não é para você trabalhar. Mas mais do que isso, esse dia é para ser dedicado a mim. Esse é o intuito do mandamento. Não é o guardar o sábado por guardar o sábado. É a essência, não a aparência. Esse tipo de religião pautada nos que pode ou não se pode fazer, em regras, em ritos, em leizinhas que às vezes nem escritas estão, é o que muitos praticam até hoje, inclusive possivelmente com quase 100% de certeza entre nós. Mas entenda que ela só pode ser praticada por alguém que tem na mente o entendimento de que ele pode alcançar merecimento. Porque se eu e você praticamos uma religião onde a salvação se dá pelo cumprimento das regras, é porque eu acho que eu vou conseguir cumprir, porque senão eu já estaria condenado desde o início. Então essa religião só pode ser praticada por aquele que se acha digno, merecedor, santo, superior. E aí, como eu sempre digo, é quase uma obrigação de Deus me salvar, e é um privilégio para Ele me ter como seu filho. Que ótima escolha Ele fez. Interessante que esse grupo, lá no final, como eu disse, está entre os versículos 39 e 41, é acusado pelo próprio Jesus de não enxergar. E mais do que isso, diferente do cego de nascença, que Jesus disse que era cego e não era por causa do seu pecado, a este grupo, Jesus os acusa de ser cegos e diz: vocês são cegos por causa do seu pecado. Essa religiosidade
pautada na lei, nas regras, nos usos, nos costumes. Não importa a essência, importa a forma. É o pastor Rogério pregando, graças a Deus. Se pintar a parede de preta, daí não importa nada do que ele falou, é do inimigo. Não importa a letra, assim, se é um hino do cantor cristão, é santo. Se for um worship, tem um hino que diz assim, eu tenho de Jesus saudade. Eu não estou dizendo que está errado, né? Mas se fosse eu que escrevesse uma letra dessa, eu tenho de Jesus saudade, vocês já não me ouvem, né? Mas aí não está errado. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente desvaloriza mais a embalagem do que o conteúdo. Aliás, eu sou o defensor dos hinos, né? Vocês sabem disso. Tem um canal dedicado a isso. Ele pregou de camiseta. Misericórdia. Às vezes eu faço para provocar, né? Uhum. É a forma. É a embalagem. É assim que nós queremos. Eu vou caminhando para o fim. Aí, travou. Vamos ver. Não tem problema. Jesus afirma então que a cegueira daquele homem não era fruto do seu pecado, porém a dos seus discípulos. As dos discípulos, a dos religiosos, as dos fariseus, essa sim é fruto do pecado. A boa notícia, meu irmão, para mim e para você, que independente de qual seja a sua cegueira, sempre quando eu prego eu vou te perguntar, onde é que você se encaixa nessa história? Você não é Jesus, tá? Isso aí nunca vai ser. Você não é Jesus. Qual é o seu tipo de cegueira? A boa notícia é que, independente de qual seja o seu tipo de cegueira, Jesus tem a cura. Ou melhor ainda, Jesus é a cura. Ele é a cura. Quando Jesus manda esse moço se lavar no tanque de Siloé, que significa o quê? Vocês leram no texto? O enviado. Se você tiver uma Bíblia de papel, você grifa aí. Enviado, Shiloé do hebraico. Esse tanque foi redescoberto pela arqueologia mais ou menos em 2004 e está lá, você pode visitar, é uma grande piscina e tem as escadas que você vai descendo. E ele ficava na parte baixa da cidade de Jerusalém, conhecido como Cidade de Davi. E os peregrinos que vinham para adorá-lo, para prestar adoração no templo, como era o caso desta situação aqui, porque era a festa dos tabernáculos, eles precisavam passar por ali para se purificar. É o tanque do enviado que purifica. Esse tanque, ele recebe água da fonte de Gion, pelo aqueduto construído por Ezequias, 700 anos antes de Jesus, por aí, quando a cidade de Jerusalém estava sitiada, e ele constrói esse aqueduto, algo fantástico, uma obra de engenharia fantástica. E o André Fontana, meu amigo André Fontana, ele falou que essa fonte de Gion depois foi apelidada de a fonte da Virgem. Essa fonte da Virgem alimenta um tanque que é chamado de o tanque do enviado. O enviado, que nasceu da Virgem, é quem? Jesus. Esse tanque representa Jesus. Esse tanque representa Jesus. E aqui é interessante, meu irmão, porque se aquele homem
não tivesse ido até o tanque, ele certamente não seria curado. E ele viveria como eu ou como você. Alguém que se encontrou com Jesus. Como aqueles discípulos que viviam com Jesus, mas estavam cegos. Como os religiosos ou os fariseus, mestres no Antigo Testamento, mas cegos. Porque faltou uma coisa. Faltaria para aquele cego também, se ele não fosse. Faltaria uma coisa. Se lavar em Jesus Cristo. E é o que eu e você muitas vezes resistimos a fazer. Eu já me encontrei com Cristo. E eu acesso o tanque quando as coisas apertam, eu vou lá e me lavo um pouquinho, lavo o dedinho do pé, mas eu não me jogo de cabeça. Eu quero ter o controle da minha vida. Eu não vou mergulhar. Pastor Zé Bruno, da igreja A Casa da Rocha. Procure no YouTube e ouça tudo que ele falar. E se você discordar dele, possivelmente você está errado. Tá bom? Faz isso. Ele diz que 99,999% das perguntas que ele recebe é do pode ou não pode. Porque, no fim das contas, nós não queremos nos relacionar com Deus. Nós só queremos saber até onde eu posso ir e ainda continuar salvo. Eu posso ir até aqui? Ah, pode, então eu vou. Ir até aqui? Aí não, está perdido, então eu volto. Eu só quero testar o quão longe eu posso andar de Deus e ainda ter a bênção da sua salvação. Numa relação de troca, numa religião meritocrática. Meu desafio a você, nessa manhã, é que você decida se lançar de uma vez por todas nesse tanque chamado Jesus. Nós vamos cantar uma música que já cantamos tantas outras vezes. Vamos cantar uma primeira estrofe e o refrão. E ela diz: eis-me aqui outra vez, e outra vez, e outras vezes. E quantas vezes eu já me encontrei com Jesus. E ele falou: vai e se lança de cabeça nesse tanque. E eu não vou. E eu não vou. Meu desafio para você, meu irmão, é se joga, se afoga e morre nesse Jesus, para que Ele viva em você. Deixa essa água entrar pelas suas narinas e penetrar no seu pulmão e no seu corpo inteiro. E quando você estiver doido com a sua mulher e quiser ser um grosso com ela, você não vai conseguir falar, porque é Jesus que vai falar. Porque você já morreu. Quando você tiver vontade de desganar o seu filho, você não vai conseguir, porque você está afogado em Jesus. Quando aquele ser te fechar no trânsito, mesmo você estando certinho, você não vai falar um palavrão. Porque você está submerso em Cristo. E quando você quiser fraudar o imposto de renda, quando você quiser ser desonesto nos seus negócios, você não vai conseguir. Essa é a solução. Até quando vamos viver como aqueles que encontraram com Jesus, foram até o tanque e falaram: não, eu vou só molhar o meu pé. E vou continuar como? Cego. Enquanto nós cantamos, a estrofe e o refrão vai ser rápido. É uma estrofe e o refrão. Que você decida o que você vai fazer hoje. Só molhar o pezinho ou se lançar de vez na água viva, Jesus Cristo.
Espero que você tenha tomado a decisão certa de se entregar de uma vez por todas, de mergulhar, de se derramar em Jesus por completo. Vamos orar? Senhor, eis aqui o teu povo reunido diante da tua palavra, diante da tua exortação, diante do teu convite que é perene, é constante, de nos entregarmos totalmente a ti, para nos curar de toda e qualquer cegueira que podemos ter. Abre os nossos olhos para que possamos ver só a Ti. Que nós possamos ver como o Senhor amar, como o Senhor amou, ter misericórdia como o Senhor. Que sejamos verdadeiramente Teus discípulos. Que nos afoguemos, que morramos em Ti para que o Senhor viva em nós. Esta é a minha oração por mim, por cada um que aqui está nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, no restante dessa semana, e que possamos estar juntos novamente no domingo que vem, para o louvor e a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ao único que é digno todo louvor, a honra e glória para sempre. Amém.